Abrimos o Ver Mais relembrando os maiores crossovers. O termo é em inglês. Já já a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas é aquele encontro de personagens de novelas, de filmes. E hoje, no nosso Você Sabia, nós vamos ver encontros do cinema que reuniram heróis, vilões de todo lugar. E você vai ver como essas grandes produções fizeram história ao juntar os personagens que a gente jamais imaginaria ter lado a lado nas telonas. Por isso, te convido a conferir tudinho comigo. Se você está ligado na programação aqui do nosso Ver Mais, você deve ter visto que recentemente estreou mais um filme da franquia Alien Romulus, que eu já assisti inclusive e é um baita filmaço, vale a sua atenção. E o diretor desse filme, ele soltou ali uma nota, uma declaração falando que ele tem vontade de produzir mais um filme de Alien versus Predador, porque sim, essas duas criaturas já se encontraram no cinema. Eu pensei, poxa, que tal a gente relembrar vários crossovers, que são esses encontros de personagens muito famosos, que a gente nunca imaginaria que estariam juntos, na mesma produção. E claro, para começar, vai ser com eles mesmos, Alien versus Predador. A rivalidade entre os xenomorfos e os predadores já acontecia há bastante tempo antes de parar nos cinemas, principalmente nos quadrinhos e nos jogos. O embate dos dois ícones do terror intergaláctico aconteceu duas vezes nas telonas, em 2004 e 2007. Naquele momento, as duas franquias estavam embaixo e a ideia foi dar um up em ambas as histórias. O primeiro até fez sucesso, já o segundo não conheceu nada além do fracasso. Ambos são de gosto bem questionável, mas certamente podem divertir. Aproveitando que eu falei de uma produção que deve acontecer aí nos próximos anos, eu vou falar de um outro que é bem recente, faz muito sucesso e certamente vai ter sim mais continuações. São dois bichões gigantes que destroem tudo por onde passam. Godzilla vs Kong. O encontro do símio gigante e do deus dos monstros é o crossover mais fresco aqui da lista. O primeiro filme americano da dupla saiu em 2021 e o segundo agora em 2024. Ambos tiveram sucesso avassalador. Quando o anúncio do embate foi feito, deixou a internet em polvorosa. Muita gente não sabe, mas o combate já tinha rolado em 1962 lá no Japão. Na ocasião, ninguém venceu, diferentemente dos filmes atuais, em que os dois brutamontes viraram mocinhos. Tanto os Power Rangers como as Tartarugas Ninjas marcaram demais a minha infância e eu sei que também marcaram a sua infância. Mas você sabia que essas duas super equipes já se encontraram nas telinhas? Pois pode acreditar. Confere só os detalhes. Indiscutivelmente, um dos clássicos da nossa lista, o encontro em questão aconteceu durante um episódio de Power Rangers no espaço. Naquele momento, a vilã Astroneta utiliza os poderes para manipular a mente das Tartarugas Ninjas para que elas derrotem os Power Rangers. O transe só termina quando as tartarugas são atingidas por uma tempestade elétrica espacial, fazendo com que voltem a si e possam retornar à Terra. Vocês são os Rangers? Então vão ter a ajuda dos tartarugas. Falou e disse, meu chapa. Agora tá na hora de bater os cascos. É isso aí. Quem são eles? Eu não acredito. Eles não são os... Eles são os Tartarugas Ninja.
Eu já falei hoje aqui de criaturas alienígenas, de super equipes e também de bichões gigantes. Só que agora acho que vai entrar num campo um pouco mais aterrorizante. Eles também marcaram a vida de muitas pessoas, mas não necessariamente de forma positiva. Eu tô falando deles, claro. Freddy versus Jason. Freddy Krueger e Jason são símbolos do movimento que tornou o gênero do terror muito popular lá nos anos 80. Com certo atraso, a ideia saiu do papel em 2002. A história mostra que Freddy consegue manipular Jason e faz com que o personagem volte à vida para uma série de assassinatos. Quando o filme foi feito, ambos os personagens já não tinham mais a relevância de antes. E o resultado final não agradou muito não. A recepção geral foi bastante insatisfatória. Vamos, vamos! Então, afinal, você tem medo de alguma coisa? Agora a gente volta para um clima um pouco mais amistoso, mais saudável por aqui. Eu falei anteriormente, aqui no Você Sabia, de super equipes. Agora o assunto são super-heróis. A gente está acostumado a ver Vingadores, Liga da Justiça, mas teve embate faz alguns anos que muita gente estava aguardando há anos e anos nas telonas. Batman versus Superman. Há muito tempo, Batman e Superman já dividiam espaço, em diversas ocasiões nos quadrinhos e por vezes nos desenhos animados. Apesar disso, todos clamavam por ver a dupla em carne e osso. Isso só aconteceu em 2016, quando Batman vs Superman foi lançado nos cinemas. Apesar de uma primeira semana com bilheteria gigantesca, rapidamente o filme foi perdendo interesse do público. Digamos que o longa não atendeu tão bem assim a expectativa dos fãs. Meu Deus. Para fechar o nosso Você Sabia de hoje, eu vou falar de um embate que é muito mais antigo do que os outros que eu já trouxe aqui hoje, mas muito mais antigo mesmo, até de maneira pré-histórica, eu diria, porque os Flintstones e os Jetsons já dividiram tela. Quando Elroy Jetson constrói uma nova máquina do tempo para um trabalho escolar, os Jetsons decidem experimentá-la para visitar o futuro. Porém, o cão Astro acidentalmente encosta a cauda na alavanca e manda os Jetsons à pré-história, fazendo assim com que os dois ícones dos desenhos infantis da época se encontrassem pela primeira vez no filme Os Jetsons e os Flintstones se encontram. Mas eram deles! Eu tinha razão, Jane. O futuro está cheio de gigantes! São criaturas do passado, uma espécie de malucos voadores. Mas vieram de onde? Eu 100 quilômetros do alto. E de 1 milhão de anos no futuro. Devem estar cansados depois dessa viagem. Não dá pra cansar no chão de uma coisa como esta. É possível, Josh, mas como é que se faz pra descer? Da forma de costume, caindo. E aí, o que você achou do nosso Você Sabia de hoje? Você lembrava que todos esses embates, todos esses encontros já tinham acontecido nas telonas e nas telinhas? Fala pra gente qual que você gosta mais e qual você ainda quer ver que não tem, não existe ainda. Aquele abraço bem apertado e até semana que vem. Tava todo mundo aqui, ó, hipnotizado, relembrando, né? O Ver Mais tem essa capacidade de mexer no nosso baúzinho de memórias, de lembranças da infância, ou mais recentes, como vimos alguns filmes que não fizeram tanto sucesso, algumas parcerias ali que não deram tão certo em bilheteria, mas que é muito bom a gente conhecer, relembrar. Fala a verdade, sua tarde fica muito mais gostosa com Ver Mais, né?